Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula de literatura. Meus queridos, nós estamos quase no finzinho da apostila 3 e nós estamos no finzinho dessa escola literária que nós começamos há alguns dias, chamada Arcadismo ou Neoclassicismo. Nós vimos os dois mais importantes autores do arcadismo ou neoclassicismo, que são o Bocage, em Portugal, e o Tomás Antônio Gonzaga, no Brasil. Tem mais alguns autores bons? Tem autores ótimos e a gente vai aprendê-los agora nesta aula. Nós vamos lá na página 73. Pega aí. Página 73 da apostila 3 e veremos grandes autores do arcadismo brasileiro. Eu queria que vocês se lembrassem que nós estamos no ciclo do ouro e que a maioria desses autores são mineiros, estão lá em Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto. E dentre esses cavalheiros nós vamos ter o Cláudio Manuel da Costa, seu tio já citou ele algumas vezes nas aulas passadas. Nós vamos ter o Basílio da Gama, nós teremos também o Frei José de Santa Rita Durão e nós teremos o Silva Alvarenga. 4 autores de importante desempenho na literatura neoclássica brasileira, também chamada de arcadismo. Vamos dar uma olhadinha na página 73. Olha que quadro extraordinário do Vitor Meirelles, de 1866, muito tempo depois do arcadismo. O arcadismo é no século XVIII, século das luzes, 1700 e Borogodó. O quadro foi pintado muito depois. Veja a data, 1866. O Brasil já estava se aproximando da época que ia se tornar república, etc. Mas a gente já tinha sido independente. Então o Brasil queria buscar o seu nacionalismo. E nesse caso, quando esses pintores, no caso do Vitor Meirelles, resolveram pintar o Brasil, eles foram buscar nos autores antigos algumas referências nacionalistas, alguns personagens importantes da história do Brasil. E no caso aqui nós temos o quadro chamado Moema. E é uma das passagens mais tristes e bonitas da nossa literatura, que inclusive é baseada em fatos reais, que é a morte de Moema. E onde que ela acontece? Bom, ela é contada num livro delicioso do Santa Rita Durão, delicioso no filme, calma, num livro triste, muito sério, um livro épico, com sonetos, com rimas camonianas, com esquema camoniano de se escrever, do Santa Rita Durão, chamado Caramuru. Por que eu digo que é engraçado? Porque nós tivemos um filme brasileiro feito pela Globo, uma série da Rede Globo, que depois virou um filme que passa muitas vezes na televisão, chamado Caramuru. E eu queria muito que vocês vissem, é extremamente divertido, é engraçado, bacana, moderno e que conta essa história, é uma história real. Claro que depois, quando Santa Rita Durão botou na literatura, virou ficção. Claro que o cinema, quando colocou, virou ficção. Mas a história seria a de um náufrago português que acabou caindo na costa brasileira, sobreviveu, o Diogo Álvares Correia. E o Diogo Álvares Correia poderia ter sido morto pelos índios que o acolheram, mas ele estava armado e deu um tiro para cima. Eles disseram, é um deus, é o deus responsável pelos raios e trovões. Vamos chamá-lo de Caramuru. E o Diogo acabou sendo considerado um dos líderes da tribo desses índios e passou a se chamar Caramuru e ele se apaixona pelas índias da tribo. As índias se apaixonam por ele também. E nós vamos ter a Paraguaçu, que era uma das índias apaixonadas pelo Diogo, com quem ele se casa. E nós temos também a Moema, irmã da Paraguaçu, que também se apaixona por ele, com quem ele se casa. Era hábito que os índios, as índias tivessem um marido só, então um índio tinha várias mulheres. E no caso o Diogo ficou todo feliz, né? Várias índias bonitonas, etc. No filme lindo, né? Nós vamos ter Débora Seco e Camila Pitanga representando Paraguaçu e Moema. E no caso, o Diogo Álvares, ele acabou ficando do lado dos franceses e não dos portugueses na exploração da terra brasileira. E ele acabou
pedindo que os índios extraíssem pau-brasil, etc. E fez um acordo com o rei da França para que influenciasse os índios ajudassem a França. Ele acabou, inclusive, sendo levado para conhecer o rei da França na época, e ele pôde levar uma índia com quem ele poderia se casar no palácio, e ele levou para Paraguaçu. E Moema ficou muito triste quando viu o barco indo embora com o Diogo e a Paraguaçu. A Moema se atira no mar para ir atrás e acaba morrendo. Então, por isso que nós temos esse quadro chamado Moema. Nós temos uma escultura belíssima na Pinacoteca do Estado de São Paulo, chamada A Morte de Moema. Que escultura linda, uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Vão à Pinacoteca, vejam lá. E tudo isso é um agradecimento do nacionalismo brasileiro, mas ainda no século XVIII, 1700 e tanto, na literatura, né, do Santa Rita Durão. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que nós temos poemas lindos, trechos lindos. Temos um primeiro aqui do Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, ele tinha dois pseudônimos. Um deles era Glauceste Saturnio, e o outro Doroteu, dado pelo Tomás Antônio Gonzaga. Então eles usavam de pseudônimos para escrever os seus poemas. E nesse daqui ele vai dizer assim, num soneto todo muito arrumadinho, que o rio da terra dele, Minas Gerais, é tão bonito como qualquer outro rio da Europa. Então ele diz, nós não temos a mesma paisagem europeia, mas a beleza também está aqui. Nós vamos então mostrar que existe uma paisagem diferente dos padrões europeus, né? Mas o rio da nossa terra também é tão bonito que merece ser exaltado. E olha que beleza de poema. Leia a posteridade, ó pátria rio. Em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado na tarde clara do calmoso estio. Turvo, banhando as pálidas areias nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias, que de seus raios o planeta louro, enriquecendo o influxo de tuas veias, quanto em chamas fecunda, brota em ouro. Eu não tenho aqueles rios europeus com aquelas árvores, aqueles álamos e o pessoal pastando e as ninfas, não. Mas a gente tem ouro aqui na terra, tá? Sabe, quase que enaltecendo a grandeza, a riqueza e a maravilha do Brasil. Veja que tem presença de mitologia, né? Ninfas, etc. E todos aqueles clichês do arcadismo que seu tio tem falado para vocês. Depois nós temos um lindo trecho de poema do Basílio da Gama chamado O Uruguai. Houve um momento da história portuguesa, brasileira, ibérica, né, espanhola, em que os jesuítas foram expulsos da nossa terra. E havia aqui no Brasil as missões, né, no sul do Brasil, as missões jesuíticas. E eles fizeram um bom trabalho com os índios guaranis na época. Então esse poema chamado O Uruguai trata disso, dessa briga dos índios contra os invasores europeus que queriam eliminá-los. Olha que beleza. Gentes da Europa, nunca vos trouxeram o mar e o vento a nós. Ah, não debalde estendeu entre nós a natureza todo esse plano, espaço imenso de águas. Prosseguia talvez, mas o interrompe Cepé, que entra no meio e diz: Cacambo fez mais do que devia, e todos sabem que estas terras que pisas, ó céus livres, deu aos nossos avós, nós também livres ao recebermos dos antepassados, livres aonde herdar os nossos filhos. Desconhecemos, detestamos julgo que não seja do céu, por mão dos padres. As frechas partirão nossas contendas dentro de pouco tempo, e o nosso mundo, se nele um resto houver de humanidade, julgará entre nós, se defendemos, tu a injustiça, e nós, o Deus e a pátria. Enfim, quereis a guerra, e tereis guerra. É como se os índios dissessem, se vocês, ibéricos, portugueses e espanhóis, querem nos atacar, vamos ter que guerrear com vocês. Historicamente nós sabemos, né? Os índios foram derrotados, as missões estão lá hoje como museu a céu aberto, etc. Mas os índios brigaram. Se vocês querem assistir um filme tão bonito quanto Caramuru, assista a um filme americano chamado A Missão, que mostra bem essa história da expulsão dos jesuítas do Brasil e os índios brigando para manter a sua lealdade, a terra e a criação que eles tinham aqui nesse país. Maravilhoso! O próximo
nós vamos ter O Cajueiro, do Silva Alvarenga, que tem um poema lindo chamado Glaura, que é lírico amoroso, e tem todas as características desse nosso neoclassicismo, né? E aqui a gente vai fazer umas referências às questões do Brasil, às coisas nacionais, e também às coisas clássicas, a mitologia que nunca deixou de frequentar o arcadismo do Brasil. O texto para o exercício 3, O Cajueiro. Vem, ó ninfa, ao cajueiro que no outeiro desprezamos, que em seus ramos tortuosos amorosos frutos dá. Se desejas a frescura, o teu tronco te convida, e entre as folhas escondida, a aura pura e doce está. Inda a mão do estio ardente, não crestou no campo as flores. Vem, que a deusa dos amores tua frente adornará. Vem, ó ninfa, ao cajueiro, que no outeiro desprezamos, que em seus ramos tortuosos amorosos frutos dá. Vem tecer uma capela, o amor que vos inspira, e na voz da curva lira glaura, bela soará. Vês o amor e não o entendes? Tem oculto ali seu ninho, e te diz que é passarinho, e se não o prendes, voará. Vem, ó ninfa, ao cajueiro, que no outeiro desprezamos, que em teus ramos tortuosos, amorosos frutos dá. Vocês veem que nós estamos falando de um cajueiro. O cajueiro é uma árvore que dá caju. E é brasileira, tipicamente do Nordeste brasileiro, ela é típica do Brasil. Então, de repente, ele está falando de ninfas, que são típicas da Grécia, de Roma, da Europa. E venham ninfas ao cajueiro, que é da terra brasileira. Então, a gente tem uma mistura aí de um nacionalismo, de questões muito do Brasil, ainda ligadas às questões clássicas. Tudo bem? Esses são os grandes autores que a gente precisa ver também. Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão e Silva Alvarenga. Aqui terminamos o arcadismo e vamos chegar daqui a pouquinho na nova apostila, falando da escola literária mais importante do primeiro ano, porque é das que mais caem no vestibular, que é o romantismo. Mas daqui a pouco. Beijo por enquanto.